Fala galera, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, me chamo César Duro, sou CEO e fundador da Sellers e a nossa intenção aqui é falar sobre canal de distribuição, falar sobre trade marketing, sobre vendas, mas sempre tentando puxar um pouquinho o nível para cima, para a gente falar um pouquinho mais das complexidades que tem por trás disso tudo. E claro que, para falar sobre essas complexidades, a gente sempre traz convidados de alto nível e dessa vez não vai ser diferente. Vou apresentar o nosso convidado daqui a pouquinho para vocês. Mas já aproveitando que tu já está aqui, já está nesse vídeo, né? Observa ele, vê se ele te atende, se tu entende que ele vai gerar valor para ti, né? E além disso, se caso for, comenta aqui, curte, segue o nosso canal aqui no YouTube ou até mesmo, né, se tu está nos assistindo aí por uma das plataformas aí digitais de streaming como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google, né? Por favor, compartilhem e comentem, né? Isso para a gente é sempre bastante importante e reforça o trabalho que a gente está fazendo por aqui. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui apresentando o nosso convidado, né? Marcelo Mânica, seja muito bem-vindo, né, a mais esse episódio do Sellers Cast. Para a gente é uma honra te receber aqui. O Mânica é um super craque, eu conheci ele aí em função da minha jornada como empreendedor de startup. A gente se encontrou nessas mentorias da vida, onde eu, né, tive a honra aí de cair na frente dele, apresentar o negócio lá atrás e receber muitos insights. E de lá para cá a gente se aproximou. Um cara que tem uma história muito legal no canal de distribuição, já passou por grandes empresas, né? Hoje faz grandes projetos e a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele e também vamos extrair o que a gente puder aí, né, dessa experiência que ele traz embarcado ao longo desses anos. Mônica, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo ao Sellers Cast e te apresenta aí para a turma que está nos acompanhando. Obrigado, César. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês, Em primeiro lugar, é uma honra, né? Que você construiu desde a época de Coca-Cola, digamos, até agora, foi um marco, vejo, no Brasil. Pô, que legal. Vocês estão trazendo uma situação de inteligência para o mercado de distribuição que eu não vi até hoje. Pô, obrigado. Existem várias frentes de mercado, várias ferramentas que ajudam hoje a indústria e a distribuição, né? Mas o que vocês estão construindo, de fato, é um divisor de águas, tá, César? Então, nesse sentido, em primeiro lugar, meus parabéns. Tá? Uma honra. E falando um pouco mais, né? O César falou um craque. Não é craque, né? Eu acho que craque joga com todo mundo, né? É isso aí. A gente pega o Messi agora, né, como exemplo, né? O Messi fez algumas coisinhas, mas tinha um time maravilhoso com ele, né? E com isso ele construiu e ganhou a Copa do Mundo, né? Perfeito. E com isso, pessoal, falando um pouco de mim, digamos, não gosto dessa... Mas, enfim, tem que falar um pouco. Passei muito tempo na Coca-Cola, quase metade da minha vida profissional no sistema Coca-Cola, né, onde aprendi muito ali. Foi uma escola realmente maravilhosa também, passou por lá, sabe como é que eu estou falando. Depois disso, eu passei 8 anos em São Paulo, né, troquei alimentos / bebidas por tecnologia / telecom. Né, foi maravilhoso, foi um susto, né, porque quando eu saí da Coca-Cola, eu pedi demissão e disse assim, agora o que eu faço da minha vida? Né? E fui para o mercado de telecomunicações e foi maravilhoso. Na época não existia a palavra startup, isso foi em 2013, 2004, quando o Banco de Investimentos colocou dinheiro numa operação e me convidaram para assumir a área de expansão dessa operadora de telefonia IP, e a gente, enfim, colocou ela no Brasil de uma forma muito legal, depois ela foi vendida também, foi uma operação muito bem sucedida. E com isso a gente começa a entender um pouco melhor o que é canal, o que é parceria, né? Uma coisa é Vindi Alimentos, onde é uma vertical muito consolidada, muito madura. Outra coisa é você ir para o mercado de telecom / TI, que naquela época existiam canais de venda, parceiros, né? / serviço principalmente, né? Que não existia SaaS ainda na época, né? Mas já era serviço embarcado, né? E com isso também foi um aprendizado, né? Mas a gente estruturou na época a operação em todo o Brasil e foi fantástico aprender. A gente achava que entendia alguma coisa, não entendia nada, e cada lugar do Brasil é diferente do outro, então nesse sentido foi fantástico, né? Depois fui para a Intelbras, né? Passei 5 anos ali. Outro gigante. Gigante, né? Está cada vez mais gigante, né? É maravilhoso ver aquele time todo ali, fantástico, fazendo a situação cada vez melhor, né? E pegando / execução, inteligência / execução. Hoje a Intelbras, pelo que eu vejo, está com um portfólio de produtos cada vez mais aderente, né?
ela está com um time de execução cada vez melhor, né? Então, eu vejo assim, com o programa de canais também, que começou na época que eu estava lá também, foi muito legal. Eu vejo assim, Intelbras foi um aprendizado maravilhoso, né, para mim. Depois fui para o Rio, passei 3 anos no Rio como diretor da Leadership, né, pegando toda a América Latina também, em cima de canais, varejo, enfim, foi uma pancadaria, que nem dizem. Uma operação simples também, né? Operação bem simples também, né? E depois disso, em 2015, mais ou menos, meu filho nasceu aqui, virou um manezinho. Olha só, né? cara. E foi maravilhoso. O Gael hoje tem 8 anos, né? E resolvi largar tudo, César. Eu não gosto da palavra executivo, mas na época era um diretor. Sim. Larguei e para ficar perto da família na época aqui e abri uma empresa de consultoria. Né? Não gosto muito da palavra consultoria, mas enfim, ela existe, né? Sim. E o que a gente faz hoje, de fato, né? A gente tem uma empresa especializada em crescimento e previsibilidade. Nosso negócio é esse. Os clientes que a gente faz com que eles cresçam com previsibilidade. A gente tenta achar zonas de crescimento para esse tipo independente de ser indústria, de ser serviço, de ser SaaS, esse é o nosso negócio. Né? E amo o que eu faço, é um negócio meu que é bom para burro. Cara, sim, bom, vocês já viram, né? Que o papo pode ir para tudo que é lugar. E para quem está acostumado aqui já com nossos episódios, a gente sempre, antes de começar, a gente faz um bate-papo aqui com os nossos convidados e o papo sempre é o mesmo. Eu falo assim, pessoal, a gente gosta aqui de papo solto, então não tem a gente não combinou pergunta, não combinou resposta, é papo solto mesmo. Cara, a gente não tá com nada alcoólico aqui, porque ainda não tá na hora, né? Mas se tivesse, a gente estaria. Ainda não. Daqui a pouco. Mas o papo é esse, o papo é solto e vocês podem ver que tem muita coisa para percorrer. E uma das coisas que, assim, eu já... Cara, fazendo um overview, assim, na tua fala introdutória, me identifico muito com o que tu está trazendo, assim, porque para quem mudou de segmentos, né, isso pode ser pela própria carreira executiva, mas também a vida consultiva te provoca isso, né, porque tu acaba assumindo desafios diferentes, de empresas diferentes, com muito mais frequência do que quando tu está numa carreira tradicional, onde tu entra numa empresa, tu foca naquela empresa durante alguns anos, né? E na vida consultiva não, tu acaba tendo uma visão mais holística, tendo a oportunidade de experimentar muitas coisas. Uma das coisas que eu acho que tu traz nessa tua visão, Mônica, é a questão da gente estar sempre se permitindo botar uma faixa branca, que é o seguinte, cara, eu conheço bastante, mas eu estou toda hora aprendendo, fazendo conexões com o meu conhecimento, trazendo formulações que é importante muitas vezes para os negócios, né, trazer essa visão diferente e tudo mais. E uma das frases que tu trouxe, que para mim já marcou de entrada, muitas vezes a gente está focado no modelo tático, o que a gente entrega, qual é a nossa experiência, e não na dor do cliente. A tua frase agora de explicação da entrega de valor de vocês, para mim, é fantástica, que eu não trabalho com construção de programas de canal de distribuição, eu trabalho com crescimento e previsibilidade. Né? Cara, isso é sensacional, porque quando a gente está falando de estruturação de canal de distribuição, em última análise, é esse, de fato, o problema que é resolvido, né? Como é que a gente consegue colocar regra no jogo para que a gente possa estruturar, ou seja, combinar para onde nasce o sol, para que a gente possa caminhar todo mundo no mesmo lugar, gerar uma certa previsibilidade, com certeza, com crescimento. É assim que tu enxerga a construção de um programa de canais? Eu vejo assim, César, puxando um pouco o capítulo anterior, né? Falar um pouco das indústrias, né? Falar de indústria, falar de empresas de hardware, de Legal. software, de SaaS, enfim, né? Dores diferentes. Dores diferentes, né? Eu acho que antes do programa de canal, a empresa tem que estar pronta para o programa de canal. Legal. Muitas vezes o pessoal pergunta, Mônica, vamos fazer um programa de parceiros, um programa de canal? Eu falei, mas a empresa está madura hoje para isso? Acho que essa é uma grande questão que a gente tem que trazer para dentro de casa e eu digo tanto para o CEO, para o diretor comercial, enfim. A empresa está pronta? Por quê? Porque um programa de canais nada mais é do que replicar tudo que a venda direta está fazendo de melhor. Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V no canal. Se hoje a sua operação não está redonda, vai replicar o caos. Vai replicar o caos. Você vai escalar. Perfeito.
você vai queimar o nome da empresa. Então, acho que a primeira grande deixa é essa. A empresa está pronta? Sim ou não? Ponto. Se ela estiver pronta, né, aí sim. Aí eu vejo como uma forma de escalar maravilhosa, verdadeira, mas com um programa de canais muito bem desenhado e principalmente muito bem executado. A gente vê hoje situações no mercado de indústrias de grande nome, com faturamento estratosférico, que hoje ela não consegue fazer nem execução do comercial para o canal de distribuição. Tem muita indústria hoje de médio e grande porte que pensa no selim, pensa na venda da indústria para o distribuidor. E o que tem que acontecer de fato é a venda dentro do distribuidor para a ponta, que é onde vocês entram de uma forma maravilhosa. Então, assim, a construção, para mim, de um programa de canais, nada mais é do que atrair novos canais, mas principalmente desenvolver os canais atuais. E a hora que você entra num programa de canais, você tem que... A gente estava falando agora há pouco, né, sobre o programa ali de uma empresa que eu estou construindo. Eu digo assim, ó, tem que ter critério. O programa tem que ser easy, ele tem que ser fácil, ele tem que ser bem desenhado, mas tem que ser fácil de executar. Perfeito. Se você faz isso, você vai ter sucesso. Se a empresa, se a indústria ou a empresa que vai fazer um programa de canais ou de parceiros, né, não entender que ela tem que fazer um programa voltado para executabilidade, não vai dar certo. Então, anos atrás, César, o que algumas empresas, ou como se fazia um programa de canais? Se pensava nos compromissos e benefícios. E vamos embora. Não. Hoje em dia, isso é uma peça dentro do negócio. Hoje em dia, dentro do programa de canais, se você não pensar em quais são os canais de fato que vão estar dentro do seu programa, o canal também tem que ser o seguinte, ele tem que te dar a permissão para você atuar junto com ele. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, engajamento da indústria com o distribuidor. Se você não engajar o canal, não adianta ter um programa de canais. Então, assim, programa de canais bem escrito, bem desenhado, com IPP, que é o perfil ideal de parceiro, muito bem escolhido, né, com seus compromissos e benefícios muito bem feitos, com onboarding, principalmente, ongoing também, aí sim, eu acredito. É o que a gente faz muito bem feito. Mas fora isso, é melhor não fazer. Continua com a sua situação de vendas diretas sem programa, né? Só que eu vejo assim, o canal hoje ele precisa. Qualquer empresa hoje que vá para vendas indiretas, ela precisa de um programa de parceiros. Senão você não tem previsibilidade. Você não cresce, você cresce torto. Você não sabe para onde está indo seu parceiro. Vou dar um exemplo. Pegar parte de uma indústria de tecnologia, de hardware, certo? Ela tem 150 distribuidores no Brasil. A primeira pergunta que você faz é a seguinte: quanto você vai crescer em 2023 com seus distribuidores? De 15% a 20%, 25%, 30%. Por quê? Qual é esse número? Você conhece seu distribuidor lá dentro? Você sabe quem são seus concorrentes? Qual é o share que você tem lá dentro? Quanto esse cara está disposto a investir em você? Você já fez essa conversa antes com ele, antes de botar no seu planejamento de 2023? Essa é uma grande questão. Ou simplesmente o diretor comercial vai lá e assina, vou crescer 30%. Como? Não sei. Como? Tático barra operacional. Aí o cara se perde na frente do conselho. Então eu digo assim, o programa de canais ele te ajuda para isso. De setembro a dezembro é hora de conversar. Começar a alinhar com o teu distribuidor o que vocês estão querendo fazer lá na frente. Aí a indústria já vai ter subsídio. O que ela vai ter de roadmap para 2023? O cara vai dizer o seguinte para ti: não, obrigado, indústria X. Vamos continuar crescendo 5, 10, 15%. Seu roadmap hoje não está atrativo, sua precificação não está legal, você não investe no sellout, você vai para a Série C. Eu quero Série A, eu quero os clubes que vão para Libertadores comigo. E depois para o Mundial. Então, existe uma escolha também. Então, isso eu acho que as indústrias hoje, empresas de
software de SaaS dependente, elas têm que se preocupar muito hoje com o canal, muito com a previsibilidade, muito com o que ela está oferecendo para o parceiro hoje. Porque não é simplesmente cobrar. Não se cobra parceiro, se desenvolve. Aí eu acho justo. Mônica, quando a gente fala, primeiro que esse é um tema que eu adoro, tá? Adoro. Programa de excelência e distribuição, programa de canais, go-to-market, isso para mim eu adoro. Eu adoro. Já tive a felicidade de participar da construção de alguns e, cara, quando a gente fala no mercado sobre isso, hoje o teu core do teu negócio é esse e tu deve passar muito por isso, assim. Quando a gente fala sobre programa de excelência e distribuição para o mercado de uma maneira mais ampla, não é uma prática corriqueira. Não é uma prática corriqueira. Quando a gente fala sobre programa de excelência e distribuição, programa de canais e tudo mais, cara, é quase que a exceção da exceção da exceção que fazem isso. Muitas vezes são as grandes empresas ou empresas inovadoras que já se atentaram a isso, que começam a trazer esse nível para o negócio. Mas quando tu fala sobre programa de excelência, quando a gente entende sobre o programa de excelência ou sobre o programa de canais, na verdade, são conceitos que deveriam ser básicos. Né? Muitas vezes é visto como uma coisa glamurosa, como uma coisa exclusiva, mas deveria ser o by the book de todas as empresas. Deveria ter esse tema não deveria ser um tema para poucos, deveria ser um tema para muitos. Todo mundo deveria estar, pelo menos, entender que, cara, eu preciso ter. Se eu não tenho, tem alguma coisa acontecendo que eu já deveria ter isso combinado. Por que tu acha, assim, na tua visão, por que é pouco ainda difundido a prática de estruturação de programas de canais nos grandes negócios? Eu vejo que a mentalidade, César, principalmente dos gestores comerciais, independente do cargo, pode ser um diretor, pode ser um superintendente, um gerente, independente. Eu vejo que ainda hoje estão muito focados no operacional. Perfeito. No meu lugar, eles não conseguem... Eu sei porque eu trabalhei em indústria. Claro. Trabalhei em empresa de serviço. Eu sei como é que funciona. Claro. Você seta a sua meta, seu orçamento anual, você tem os trimestres e tem o mês. No meu lugar, você está mergulhado até no mês para entregar um número. Então, acho que vamos tentar puxar. Em meu lugar. Se existe clareza, já ajuda. Se o seu time hoje é uma réplica sua, é um braço seu, já ajuda mais ainda. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, os gestores hoje, não olhando a operação de cima, pode ter qualquer ferramenta que tiver. BIs, pode o que tiver. Mas se ele não conseguir se deslocar da operação, e olhar de cima o que está acontecendo, já a pergunta que você fez já começa aí. Então eu vejo assim, sendo mais objetivo, tá? Os gestores estão muito focados no resultado do mês, nem no trimestre, eles não estão, mal olham. Tem que bater, por quê? Por causa da comissão, depois do mês por causa, de repente, de um bônus, ou por causa do emprego dele, alguma coisa parecida. Quando a gente vê empresas que têm um programa de canais e uma empresa que não tem programa de canais, a gente vê dois mundos completamente diferentes. Um mundo de uma empresa que não tem programa de canais. Existe um mundo de parceiros. Em vez de você ter 80, 100 bons parceiros no Brasil, ou até menos, você tem 200, 300, 400. E a cauda longa da curva C, por exemplo, da curva ABC, a C, ela é gigantesca. Você vende para vamos falar da indústria, distribuidor e revenda, ou lojista. Você vende para um distribuidor da mesma forma que você vende para um lojista. São dores diferentes, completamente diferentes, com matrizes completamente diferentes. Tudo. Então, assim, você tem uma cauda longa e você não consegue dar conta de tudo. Não tem jeito. Você trata o distribuidor, o lojista como distribuidor. Então já começa assim. Eu estou dizendo as indústrias que não têm programa de canais.
Às vezes com a mesma política de preço, inclusive. Mesmo política de preço, aí chega final do mês, é aquela queimação de preço, tem que abrir tudo para poder vender. Era uma bagunça. Então, assim, ó, fere margem. O grande parceiro, aquele parceiro que você deveria tratar ele como do nível ouro, por exemplo, você está tratando ele como qualquer. Daqui a pouco ele vai olhar para você e vai dizer o seguinte: obrigado, eu não quero mais. Aí o faturamento dele, esse cara hoje, de repente ele tem 8, 10, 12, 15% do seu faturamento e ele cai fora. Então, assim, ó, existem essas situações. Indústrias que têm programa de canais. O gestor já olha de cima. Quando ele entra com o programa de canais, ao mesmo tempo ele separa o joio do trigo. Tentar olhar o Brasil olhando de cima. 27 estados, 26 mais Distrito Federal, certo? Você olha em São Paulo quem você quer, quem está hoje dentro da sua indústria, quem fica e quem sai. Não só pela linha de corte, pelo faturamento, mas qual é o perfil do cara que eu quero dentro de casa. Você escolhe. Esses eu quero dentro do estado de São Paulo e aqueles outros eu vou atrair. Por quê? Porque eu tenho um bom programa de canais. Eu tenho bons benefícios, bons compromissos, eu sou um cara sério, com regras claras, transparentes, eu consigo atrair. Então, assim, você começa a separar dentro do Brasil, entre aspas, quem você quer atuar. Em cima deles, você assina o programa. Você, de fato, tem uma situação com ele de parceria. A partir disso, você começa a traçar com ele um crescimento. Aí eu concordo, aí você tem que ter um corpo comercial extremamente eficaz para isso. Mas já tem um direcionamento já claro. Já tem um direcionamento claro. Então, eu digo assim, ó, são essas situações, e a partir disso, o gestor comercial, junto com o CEO, com o conselho, ele vai ter a vida dele mais tranquila. Ele sabe, são esses caras que vão trazer o faturamento, eu já tenho desenhado um plano de negócio dentro de cada um, com selinho, com sellout, com ações, entra sellers no meio da situação, ajuda. Então, eu digo assim, ó, nesse sentido, assim, para mim seria uma premissa. A hora que a gente contrata um executivo ou um comercial, seria a mesma coisa. Você tem que hoje contratar um comercial da melhor maneira possível, que tenha um perfil maravilhoso, mas que tenha todo o know-how que você quer e o perfil, e a mesma coisa seu parceiro. O parceiro tem que passar pelo RH certo. Senão ele vai ser mais um. E mais um fazendo com que o produto que você tem dentro dele, ou o serviço, o que seja, ele não vai vender legal. Ele vai vender de qualquer forma. Aí o comercial, quando não tem programa de canais, ele empurra. Aí depois ele vai dizer o seguinte: eu estou estocado. Você baixou o preço, o que eu faço? Você não me ajuda a vender. Porra, aí são centenas de distribuidores ou de parceiros tentando, eu estou falando de hardware, tentando se manifestar e não dá certo. Então eu vejo assim, o programa de parceiros para mim é uma premissa hoje para a indústria dar certo. Você sabe quem está dentro de casa. Você pega a Apple, por exemplo, não estou falando nem de distribuição, estou falando de... Ela tem loja própria, por quê? Porque ela não conseguiu encontrar, ela tem loja própria e tem os resellers. Esses caras hoje são estritamente bem treinados, para você ser um cara desse, você tem que ser um handicap lá em cima. Eu disse assim, cuida do seu canal. Né? Se me perguntarem hoje assim, ó, lojas, indústrias ou empresas que vendem, qual é o percentual de venda direta e indireta, hoje a grande maioria, venda indireta, principalmente indústria, ela tem um percentual muito maior que a venda direta. Sim. A venda direta hoje são contas nomeadas, sim, são grandes players. Né? Então, acho que tem que tomar um cuidado para a sua saúde. Não digo só financeira. É o seu nome no mercado. Escolha bem os parceiros. Puxa ele para dentro de casa e assine algo que, de fato, ele se sinta confortável e que vocês façam o negócio acontecer de uma forma legal. Sabe que uma coisa que eu uma crença pessoal minha, Mônica, porque a gente que é da área comercial, né, cara, eu fiz a minha vida inteira na área comercial, né, desde do promotor de vendas no ponto de venda, vendendo atrás do balcão, né, até
carreira executiva, eu sempre me considerei cara de vendas. Só que uma coisa que eu sempre notei é que muitas vezes o ambiente de vendas, ele não é um ambiente que ele te instiga a buscar metodologia, né, ou buscar estruturação. O ambiente generalista de vendas é um ambiente muito do talento, né, da comunicação, né, do convencimento, né? Tem muito desses soft skills, né? Os hard skills não são tão, né, estimulados dentro da área comercial. Isso eu sempre notei. Então, assim, eu sempre acabei tendo um bom crescimento nas empresas, porque eu sempre gostei do hard skill também. Eu sempre gostei de entender de finanças, entender um pouco de método. E eu sempre, para vender isso para meus colegas, para não ser visto como chatão, porque às vezes quando tu é o cara de vendas que quer trazer método, o cara assim, pô, lá vem, pô, isso é bobagem e tal. Sempre o cara escuta pra caramba disso. Sempre para vender esse conceito para meus colegas, eu falo assim, cara, tem que entender uma coisa. Metodologia é a arte do vagabundo. Não é o contrário. Eu não estou trazendo metodologia para ser burocrático. É pelo contrário. Ah, como assim, César? Porque, ó, pensa comigo. Se tu quer agora aprender a fazer um bolo, quer fazer um bolo agora, tem dois caminhos. Ou tu simplesmente tenta cruzar tudo, bater as pedras, ver o que vai acontecer até tu fazer o bolo, ou tu pega de uma receita de bolo, segue o que os caras estão falando e provavelmente vai ser... A chance de sair um bolo é muito mais certo do que tu simplesmente começar a bater pedra na rua para achar o método do bolo. Já tem, a metodologia é alguma coisa que alguém já foi lá, já fez, já testou, já validou e agora tu vai copiar, tu vai implementar, tu vai adaptar depois que tu fizer isso e tu vai ganhar escala. Por que eu estou falando isso? Porque um programa de canais, ele é um método. Ele tem por trás coisas que estão ali na hard skills. E muitas vezes o time comercial está muito no soft skills e ele está muito assim, cara, vamos lá. Como é que nós vamos bater os 30%? Não, cara, deixa para mim que eu vou fazer. Como? Cara, vou dar meu jeito. Mas, espera aí, quando a gente está indo para um mercado que está cada vez mais competitivo, que está cada vez mais complexo, quando a gente está indo para um mercado que pode ter cada vez mais escassez em função de macroeconomia, de uma série de coisas, ou a gente organiza o jogo, coloca a metodologia e combina a regra para direcionar as pessoas a fazer o bolo mais fácil, ou a gente vai sofrer mais. Então, assim, um programa de canais hoje não é adicionar burocracia ao processo, pelo contrário, é gerar transparência, gerar um caminho claro. Tu trouxe aí, muitas vezes o cara fala assim, cara, quem é o cara olha só para faturamento. Muitas vezes eu entrava na sala, em vendas e tal, eu falava assim, para comprovar minha tese, eu falava assim, cara, qual é o teu melhor cliente? Fulano. E o teu? Ciclano. Tá bom. Por que o teu melhor cliente é fulano? Cara, porque é o meu cara que compra mais. Tá bom, eu te perguntei qual era o melhor, não o maior, mas beleza, depois a gente volta nisso. E tu? Não, é que esse cara é meu parceiro, toda vez que eu preciso, ele vai lá, ele puxa pedido. Cara, isso não pode ser critério de ser o teu melhor. Para a gente entender o que... Porque como o melhor é algo subjetivo, um pode ir por um caminho, outro por outro, a gente tem que trazer regra para que todo mundo saiba o que é ser melhor e a gente possa cobrar o cara e direcionar ele a ser melhor. É isso que um programa de canais faz, não é? É isso aí. Pegando a tua primeira parte da tua pergunta, né, em relação à parte de skill do vendedor, do comercial, né? Eu vejo que de uns 5, 10 anos para cá, o vendedor, todos nós vendemos alguma coisa, né? O tempo todo. Todo mundo. Não digo só nós dois. Qualquer pessoa vende. Sempre digo, né? Esses dias perguntaram também assim, tá, mas quem são os concorrentes? Esse, aquilo. Não, concorrente para mim é a hora que tu tira o teu cartão do teu bolso e paga alguma coisa. Concorrente é esse cara. Ele tirou o dinheiro. Existe um orçamento dentro. Tu direcionou ele para um outro lugar, vai apertar para ti. Share da carteira. Dentro de casa e na empresa. Então já começa assim também. Mas voltando para hard skills, né? Eu vejo assim, ó, dos anos para cá, e graças a Deus, né, o Brasil ele tem vamos pegar G4.
certo? O G4 é uma plataforma de educação maravilhosa. Maravilhosa. Pegou gente boa pra caramba ali e os caras hoje estão dando... Tem outras plataformas também, né? Então, eu digo assim, ó, para mim, antigamente, existia o comercial relacional. Perfeito. Que era aquele cara que ia... Soft skill na veia. Soft skill na veia. Era amigo do dono, ia lá, Era tomava convidado chopp. para festa de aniversário dele. Era o cara. Aham. Vendia porque vendia. Aham. Né? Independente de ter um bom produto ou não, era relacional. Sim. Depois a coisa começou a ficar um pouco mais complicada. As empresas, indústrias começaram com metodologias e o cara olhou e disse o seguinte, ó, ou eu entro nesse barco ou eu tô fora. Sim. Depois, relacional para transacional. Para você fazer transação mesmo, você precisa ter método. Aí o relacional ajuda. Para mim, o relacional ele ajuda por 2, 3 motivos. Você entra dentro do cliente, mais fácil, né? Mas de nada adianta você entrar e lá dentro você não tem metodologia. Zero. Uma outra indústria, uma outra empresa vai chegar com metodologia e vai arrebentar com o teu negócio. Não tem jeito. Então eu digo assim, ó, com os anos para cá, as metodologias cada vez mais afiadas. Hoje, no trabalho que a gente faz, até puxando um pouco, né, a gente ajuda as empresas a crescerem. Certo? Então, a gente faz uma análise interna da empresa, uma análise de mercado, depois a gente monta o desenho do projeto, vê as estratégias, a hora que a gente vai para o go-to-market, a gente faz toda a parte de estratégia comercial, estrutura comercial, processos, enfim, toda aquela... o como tu vai, né? A hora que a gente começa a falar para os nossos clientes a quantidade de metodologia que tem dentro da área comercial, eles dizem, que isso? Né? Precisa tudo isso? Eu falei, não é que precisa, é necessário. A primeira coisa que eles dizem é o seguinte, mas o meu comercial hoje não vai conseguir lidar com tudo isso. Eu não estou dizendo só de metodologia, estou dizendo de ferramentas. Eu disse assim, meu amigo, ou você está com as pessoas certas, ou você não está hoje qualificando essas pessoas para estar dentro do seu negócio. Então, assim, falando, primeira pergunta, assim, o comercial hoje ele tem que estar extremamente qualificado com as metodologias na ponta e saber aplicar, principalmente. Senão a indústria não vai, senão a empresa não vai. Eu dou mentoria aqui no Acast também, aqui no Miditech. E a gente pega, às vezes, startups, né, que hoje em dia, vamos pegar o rapaz, ou uma pessoa montou uma startup, teve uma ideia, desenvolveu, né, fez o MVP, deu certo, e depois ela fica patinando. Patinando por quê? Porque, de repente, ela não encontrou o caminho ainda de escalar. E dentro desse caminho, se a gente for pegar hoje perfis para fazer escalar, são muito rasos. São pessoas hoje que acham que são vendedores, e a gente vai contratar e a gente precisa, leva de 3 a 6 meses para educar essa pessoa para venda. Fazer o ramp-up para depois ir, né? E depois, indo para o programa de canais, né, que você perguntou, eu vejo assim, se você tem bem claro para você quem é o IPP, quem é o perfil ideal de parceiro que você precisa para escalar no mercado via vendas indiretas, você tem que ter um time hoje de canais, pode ser uma pessoa, mas ela tem que estar extremamente focada no que você escreveu para chegar no ICP, para chegar no seu cliente, para ajudar aquele canal. Então, assim, hoje em dia, os skills estão... tem que olhar para frente. Senão não existe programa de canais, não existe um bom produto, não existe nada. Então, as pessoas hoje têm que, de fato, têm que estudar, têm que ir atrás. Não tem jeito. E hoje, por exemplo, isso aqui é o que a gente está fazendo hoje aqui. A gente está tendo uma troca maravilhosa, que existem outros podcasts também que você aprende, que eu aprendo. Então, assim, hoje, tá fácil. Basta querer. Então, minha percepção é essa. Legal. E para quem não está no mundo de vendas, né, acha que vender é simplesmente bater na porta de tudo que é jeito e fazer tirar pedido, né? E cada vez mais a gente percebe que o papel do vendedor é conseguir resolver problema, né? É trazer uma solução para uma dor.
E quando a gente quer escalar isso, né, Mônica, a gente tem que alinhar muito o IPP, como tu falou, e muito o ICP, né? Tipo assim, cara, para quem... O meu negócio, ele vai mirar em quem, com qual dor, o que eu vou solucionar, e a partir disso eu consigo ramificar para trás como é que eu vou estruturar um programa de parceiros para poder, inclusive, ganhar escala nisso tudo, né? Por isso que hoje eu tenho uma frase, eu tinha uma linha de conteúdo que a gente fazia no passado, que ele tinha um slogan que era o seguinte, que era do vendas nível hard, que a gente dizia que vendedor não é bom de papo, é bom de método, né? Que é essa transição, né, cara? Vendedor não é bom de papo, vendedor é bom de método. Se o cara não coloca direcionamento e energia, cara, tu vai patinar. O que a gente fala assim, a tração de um negócio depende disso, né, cara? Porque se eu não sei o que eu vou vender, para quem eu vou vender, como é que eu vou ofertar, qual é o meu canal de aquisição, a chance de tu morrer no meio do caminho é grande. Porque tem um custo embarcado nessa operação muito grande. Quando tu fala, por exemplo, até eu queria que tu falasse um pouquinho mais desses cases, até que tu já construiu, Mônica. Quando tu está falando de uma grande operação, né, de, cara, uma grande indústria com 150 canais diferentes, com skills diferentes, com fornecedores, muitas vezes parceiros diferentes e tal. Como é que organiza tudo isso? Como é que a gente consegue fazer um diagnóstico na prática e consegue escalar um programa como esse? Em grandes empresas? Em grandes empresas. Acho que a primeira coisa, de fato, para mim tem 3 pilares, né? O que você vende, como e onde. Perfeito. Né? Então, eu digo assim, em primeiro lugar, você tem que ter um portfólio de produtos, um roadmap tem que estar muito bem alinhado. Senão não adianta. Depois, uma estrutura comercial que dê subsídio para você começar a pensar num programa. E depois, seus canais, onde você vende. Então, eu digo assim, vou pegar, por exemplo, não vou citar nome, para não ser antiético, mas Claro. tem uma empresa de São Paulo, uma indústria, certo? Que essa indústria, ela tem hoje, falei com ele semana passada, né? Uma indústria que hoje vende para todo o Brasil, para a América Latina, ramo de panelas. Legal. Não vou falar nome, mas Legal. ramo de panela. Tem 120 ou 130 distribuidores, mais varejo, enfim, mas o programa é em cima da distribuição mesmo, tá? E o CEO falava o seguinte para mim, disse assim, Mônica, eu preciso escalar, eu preciso melhorar meus canais na ponta, da onde começa? Eu falei assim, seu roadmap tá legal? Ele falou, não, o roadmap tá show, e de fato está. Uma bela uma indústria. Segundo lugar, quem é o comercial que vai estar fazendo o elo de ligação entre a sua indústria e o distribuidor? São representantes. Na hora que ele falou isso, nada contra representante. Sim. Nada. Mas eu digo assim, então, cara, o representante hoje, o seu representante, você tem um mapeamento de todos eles? Ele falou, não. Então vamos começar a fazer isso. Mas como ele falou? Eu falei, tem que fazer avaliação de representante também. Não, mas eu não posso cobrar o representante. Eu falei, pode, existem formas. Não, mas juridicamente pode dar ruim, dizer. Eu falei, sim, mas é a sua força de vendas. Eu ajudei ele a criar uma planilha simples com indicadores. Digamos que ele tinha que ter no mínimo 7 pontos. Ele tinha que ter assim, 50% era faturamento do indicador dele, né? 20%, se eu não me engano, era mix de produto, mas depois era rentabilidade e outra coisa era abertura de alguma coisa parecida, eu não lembro. Quando a gente fez ele tinha 80 e poucos representantes no Brasil. Quando a gente fez aquela análise, grande parte deles não ficaram entre 6 e 7. E eu olhei pro CEO e disse o seguinte para ele, assim, não vamos falar nem em programa de canais. Como é que a gente faz? Eu falei, tem representante seu hoje ganhando quase o que você ganha. Sim. Com 3, 4 pastas. Nada contra representante. Mas voltando, eu digo assim, quem é a pessoa, qual é o comercial seu que vai atuar num programa de canais?
para começar a brincadeira. Você tem que ter key accounts. Você tem que ter o gerente de conta ali que cuide. Então, assim, ó, começa dentro de casa. Quem é o gerente regional seu? Quem é o key account que vai cuidar desses principais clientes? Começa dentro de casa. Depois, a hora que a gente vai falar no canal de fato, no distribuidor, caso pegar a termos, desses 100 e poucos distribuidores que ele tinha, a gente começou a fazer um mapeamento também, fazer análise. E aí a cauda longa veio de novo. Aquilo que a gente falou agora, 20 minutos atrás. Eu digo assim, ó, as primeiras grandes premissas é o seguinte, a empresa hoje está preparada? Eu tenho um cliente hoje, que é de São Paulo, que a gente está fechando o programa de canais para startar ele em janeiro agora. E a gente fez uma pesquisa com os distribuidores e saiu muita coisa legal. Muita coisa legal. Eu disse assim, pô, uma pesquisa com um canal, com o distribuidor, a gente sabe a dor do canal. Então, a gente monta um programa melhor, mais dirigido para a dor da empresa. Então, você começa a construir muito antes. Vamos ver como é que o distribuidor hoje, independente do tamanho, do perfil, como é que ele está enxergando a indústria hoje? Como é que ele é atendida? Como é que é o roadmap de produtos? Como é que está a área comercial, a área de marketing? Vem um monte de coisa que em cima disso a gente começa a modular melhor um programa. Então, existem etapas antes de mergulhar no programa. Então, a gente prepara justamente a empresa justamente para ela ter condições de executar aquele negócio e o canal olhar e dizer o seguinte, nessa pesquisa, por exemplo, que a gente fez, a gente está levando um programa, bem dizer, com tudo aquilo que estava faltando. Aí o canal vai dizer o seguinte, pô, você veio aqui, me escutou, está tratando e está trazendo uma situação melhor. A hora que você diz para o canal assim, ó, vem para dentro de casa, eu vou cuidar de você, eu vou ajudar você a vender, é tudo que ele quer escutar. O canal de distribuição, havendo hardware independente da vertical, ela quer que você ajude a empurrar o carrinho. Eu não vou citar o nome de distribuidor em São Paulo, logo quando eu comecei na Intelbras, comecei a abrir distribuidores em São Paulo. Eu não vou citar nome, nem distribuidora, mas eu tive um aprendizado maravilhoso. Era a maior distribuidora de São Paulo na época. E a Intelbras queria, porque queria estar lá dentro. E eu, na época, era eu que batia na porta e abria os canais. Eu fui lá, batia, me apresentei, enfim, mostrei. Não tinha nem programa na época, era um portfólio de produtos mesmo. E o presidente, na época da distribuidora, que era gigantesca, faturava acima de bi na época, para ter uma ideia, era muito grande. Ele olhou o seguinte para mim, assim, Mônica, eu entendi, a Intelbras é realmente uma bela uma empresa. Então, a gente vai fazer o seguinte, um combinado meu e teu. Você entra como fornecedor, e ele pegou um carrinho de supermercado, eu nunca vou esquecer, isso eu falo em tudo que é lugar que eu vou. Ele pegou o carrinho de supermercado, estava atrás dele, pegou e botou na minha frente o carrinho. Esse carrinho aqui, ó, é você que vai ter que empurrar ele. Na hora eu peguei o que ele queria. Ele disse assim, não adianta você botar produto para dentro da minha casa e ficar parado. Selim para mim, Você vai ter que empurrar para fazer o selim de novo. Então, são situações que a gente vai pegando no mercado, experiência que a gente vai vendo, que de fato, qual é o papel da indústria? Estou falando em hardware, não estou nem entrando em serviço e SaaS ainda. O papel é, de fato, tem um bom portfólio de produtos, um bom roadmap, tem um comercial de fato que atenda, tem um bom programa de canais que traga, que faça uma VPN com o seu distribuidor, indústria e distribuidor. Aqui, ó, somos só nós. Como é que a gente vai planejar para fazer o selinho, o sellout, quais são as ações, quais são as ferramentas? De novo, pega a Seller e outros que tem, eu digo, não concorrentes suas, mas sim. que ajudem a empurrar o carrinho para dentro e tudo vai ficar mais fácil. Aí é um programa easy, é um programa fácil. Você tem poucos e bons parceiros que, de fato, olharam para você e disseram o seguinte, esse cara não sai daqui de dentro. Aí é fantástico. Tu trouxe mais uma vez, né? O teu link é perfeito, né? Entender o exemplo ali de
Cara, primeiro vamos olhar para dentro de casa. Vamos ver como é que tá os teus representantes, como é que tá a nota desses caras. Ou seja, quem é o melhor, quem é o pior? Vamos dar métrica. Tá, é X faturamento, é X é mix, é X é margem, tal. Tem mais uma outra indicador ali. Criamos um score, nota 6, nota 5, nota 4. Com isso, a gente já sabe onde é que está o gap de cada um, consegue fazer um plano de ação para corrigir. Pô, esse cara aqui, o problema dele é margem, esse cara aqui é faturamento e tal. Começa a dar direcionamento claro, aplica para canais a mesma coisa. E aí, quando tu começa a olhar esse cenário, né, Mônica, tu começa a entender que quando coloca método, tu começa também a olhar para eficiência e eficácia do processo. Por quê? Porque senão a gente está sempre olhando para fora. Como é que eu faço para vender mais, e mais, e mais, e mais? Só que às vezes a resposta está dentro. Cara, como é que eu pego esse modelo, que é o nota 9? Quem é o minha pior nota? É nota 3. Legal. Se eu reduzir o desvio padrão do 3 para o 9, se eu fizer todo mundo chegar mais perto de 9, minha venda sobe. Então, se às vezes eu olho para dentro de casa, para o meu time de vendas, para o meu canal de vendas, e eu começo a equiparar com o meu benchmark, a tua primeira fala, né? Cara, primeiro eu tenho que ver se a empresa está pronta. Eu tenho um benchmark, senão eu vou multiplicar o caos, né? Se eu tenho para onde medir, eu consigo reduzir as lacunas, reduzir as distâncias e aumentar a eficácia de todo mundo, cara, meu resultado decola. Então, assim, muitas vezes o programa de canais, o programa de excelência e distribuição, que seja ele qual for o modelo, ele vai olhar para a melhoria da eficiência do processo e redução dessas lacunas, né? O tempo inteiro é isso, o tempo inteiro é isso. Quando tu fala de hardware, tu também está falando de bem de consumo, né? Tá falando de produto, enfim, de geral, né? SKU, né? De SKU. Que às vezes o pessoal tá aqui que é da indústria e fala assim, não, hardware, o cara tá falando, não, hardware é bem de consumo em geral. Bem de consumo em geral, o produto, tudo, é geral. E quando a gente está olhando para serviço, Mônica, o que muda, assim, na tua visão? É outro mundo. É outro mundo. Tentar pegar programa de canais que a gente fez agora há pouco para uma empresa de outsourcing de impressão. Outsourcing de impressão. A gente diz assim, cara, por quê? Então, qual era a dor dessa empresa? A dor dessa empresa nada mais era do que ela queria escalar no Brasil, não queria ter tantos vendedores internos e achou que a parte, de fato, de parceiros, canais em todo o Brasil ajudassem ela a se alavancar. Então, o proprietário me chamou, a gente conversou e, de fato, a gente montou o programa. Se a gente for analisar a parte de serviço, acho que a primeira coisa é o seguinte. Aí o IPP, ele pesa muito. E aí existe uma situação que a gente fala, que a gente faz, em vez de a gente chamar de produto mínimo viável, MVP, a gente chama de canal mínimo viável. Assim, de fato, porque às vezes o IPP, você acha que é um parceiro X. Dessa empresa, por exemplo, eu imaginei que fosse integradores. Por quê? Porque é um cara que compra hardware, tem software também, e ele monta toda a situação de uma empresa X. Vamos dar um exemplo. Um supermercado abriu uma nova filial, tem um integrador dele que vai subir toda a parte lógica, telecom, parte de segurança, parte de software e hardware, que ele montou o negócio. Esse cara sabe que a empresa precisa comprar impressora, ou um scanner, ou alguma coisa parecida. Então, ao mesmo tempo, ele tendo isso na carteira dele, de venda, digamos, ele é um canal, um perfil ideal de canal para essa empresa que eu falei de automação de impressão. Perfeito. Foi a leitura minha, foi uma leitura do proprietário, do comercial também, disse assim, esse é o IPP, perfil ideal de parceiro. O que a gente fez? A gente foi lá, não digo de uma forma cega, mas eu falei, vamos pegar 3 meses para testar. Sim, fazer a validação. Fazer a validação do canal. Validação, o que deu? Não era o canal. Por quê? Porque esse canal ganhava muito dinheiro e com outras situações. E aquilo representava muito pouco. Muito pouco. Quem era o perfil ideal de parceiro? Empresas de infraestrutura de TI. Que não eram integradores tão robustos. É uma empresa que instala hardware, que vende hardware, ou tem um pouquinho de software.
eram revendas mais estruturadas, digamos. Uhum. E ele dizia o seguinte, não, mas eu tenho cliente para isso. Eu falei, pô, que maravilha. O que a gente fez? A gente fechou 2 na Grande Florianópolis, uma em Curitiba, fechamos uma em Porto Alegre, e de fato esse teste ele validou. Né? E aí eu entro numa outra situação agora, quando eu falo de remuneração de canal, de serviço ou de SaaS. Tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Muita gente pergunta assim, ó, a parte financeira, a parte que mais pesa para o canal, que você for apresentar um programa, eu falei, não, ele fica em 3º ou 4º pilar. Como assim? Eu falei, disse assim, pô, mas o cara não ganha de 15% a 25% do resultado da operação mensal, enfim. Eu falei, sim, depende se é um indicador ou um reseller, ou também pode ser uma outra situação. Então, o que acontece hoje? Vamos falar da parte agora, indo para a parte mais de tecnologia voltada a serviço. Uhum. Quando a gente bate na porta de um possível canal para serviço, tá? Aonde brilha o olho dele? Ele vai ter algo a mais para oferecer para o cliente dele. Dentro do portfólio de produtos que ele tem, 360, ele vende hoje 6 situações, entre hardware e software. A hora que ele consegue hoje pegar os 30, 40, 50 bons clientes que ele tem na carteira e dizer para o cara o seguinte, eu estou trazendo algo novo para você, com tecnologia embarcada, vai te ajudar nisso, nisso e aquilo, ele prende mais o cliente nele. Se ele não traz inovação, se ele não traz novos serviços, daqui um pouco um outro canal bate e vai oferecer. E leva tudo. E leva tudo. Daqui um pouco ele começa a prestar um serviço melhor. Então assim, ó, em pesquisas que existem no mundo, e a gente também valida muito esse tipo de coisa, a parte de oferecer algo a mais para o cliente dele hoje é uma das principais razões. Segundo, o onboarding junto com o canal, que é a hora que você prospecta o canal, você fecha com ele, a hora que você está junto com ele desde o começo, ajudando ele a desenvolver o mercado, é a hora que ele se sente mais confortável. Nós fizemos treinamento há um mês atrás de um canal aqui em Florianópolis, de uma empresa de serviço. Depois do treinamento, o canal saiu, a gente fez um grupo de WhatsApp e toda hora a gente respondia. Então era eu fazendo o programa e era o pessoal também da empresa ajudando esse canal a fazer um onboarding muito bem feito para poder ir com toda a gana do mundo para poder vender os serviços. Então, são pilares que vêm agregando em serviços que eu digo que não é só o dinheiro que conta. Então, você abre e você tem que ajudar ele a se engajar. O engajamento do canal hoje, para mim, é um dos principais. Independente, aí vem bem de consumo, serviço ou SaaS, enfim. Engaja o teu parceiro. É a mesma coisa que você com a sua mulher dentro de casa. Não olha no olho dela, não dá carinho, não escuta ela. É a analogia mesmo. O canal esquece de você. Aí não adianta nada você fazer um plano de negócio para o cara dizer o seguinte, eu vou abrir tantos canais com ticket médio de a gente vai faturar X e eu estou com a missão Y. Não rola. Então, se me perguntar assim, fechando a parte de como ajudar e como estar junto, é engajamento. O programa, para mim, é fácil. Eu digo para as empresas, é fácil de fazer um programa. O onboarding já começa a ficar um pouco mais... Mas o engajamento, ele tem que existir, independente de qual vertical. Você tem que estar junto com o canal. Tem que estar na rua com ele, tem que fazer projeto, tem que trazer para dentro de casa, tem que dar suporte. Tem que cobrar, no bom sentido da palavra, mas esteja junto. Senão não rola. Tu trouxe uma analogia agora que, quando tu está falando aqui, eu tô viajando e... Tenho certeza que quem está nos escutando aí também faz as suas conexões. Voltando ao que tu falou lá no início, né? O vendedor no passado ele era relacional, depois ele migrou para transacional. Mas também a gente pode dar um outro viés sobre isso, né? Talvez ele continue relacional, mas a relação ela amadureceu, né? No passado a gente podia
uma relação mais de amizade, de curto prazo, pô, somos um parceiro de balada. Agora a gente tem uma relação madura, a gente está olhando uma coisa para o futuro. A gente está olhando uma coisa com um objetivo em comum. A gente não está mais construindo uma relação frágil, a gente está construindo um casamento. É diferente. Agora, pro casamento, não basta tu participar da festa dele. No casamento, tu tem que participar das dores, tu tem que resolver os problemas, tu tem que ter tu tem que ter uma visão de futuro em conjunto, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Né? É bem mais complexo, né? Então, eu acho que talvez a analogia talvez ainda seja relacional, mas a relação ficou mais séria. Ah, com certeza. E eu pego o teu gancho, César, e trazendo mais uma experiência. Me chamaram para abrir um canal de distribuição para uma indústria de vertical de congelados, que eu nunca tinha feito. Né? A gente vende Coca-Cola e era distribuidor seco, que a gente diga, né? Não era carga no chão. Complexidade de logística, de manuseio, tem uma série de coisas nessa vertical que é complexa pra desde caramba. Desde a indústria até transporte, até armazenagem, de fato é bem complexo. É congelado e complexo. E quando você fala do relacional, transacional e de fato cuidar, né? Eu acho que uma das coisas no canal de distribuição, que eu não estou falando nem em programa ainda. Estou dizendo o seguinte, o que aconteceu com essa empresa? Era uma empresa de congelados, frios, né? E a gente precisava abrir o canal de distribuição. Eles não tinham canal, era uma empresa nova. O que a gente fez? A gente olhou o IPP, viu qual era o distribuidor de congelados que existiam no Brasil, a gente começou no sul do Brasil e foi para o go-to-market e foi indo. No programa de canais, que era um programa mais easy, menos estruturado, menos complexo, a gente colocou os compromissos e benefícios dos distribuidores, eles assinaram e vão embora. Chegou no meio do caminho e a indústria manifestou contrário a alguns benefícios que o canal tinha assinado. Porque a gente está sem margem, não sei o quê, eu não vou precisar dar tanto de verba de margem. Eu falei assim, olha, se não fizer isso, tu vai ter 3 problemas. Em primeiro lugar, tu vai deixar de faturar. Em segundo lugar, tu vai ter problema com o teu distribuidor. Tu acordou com ele, está ali no papel. A gente pode até chamar os distribuidores para dentro de casa e mostrar, olha, o que eu te dava de percentual sobre o teu selim, eu não consigo mais, a gente pode. E terceiro, se a gente não ajudar o distribuidor a vender na ponta, esquece. Tu sabe melhor o que eu estou falando, César. Então eu digo assim, independente de ter um programa ou não, tem que ter seriedade. Sim. Algumas indústrias, ou empresas, principalmente indústria de bem de consumo, já me procurou dizendo o seguinte, olha, eu não tinha programa de canais, eu tinha uma política comercial que a gente tirava e colocava coisa e o canal deixou de ter aderência. Eu falei, sim, é lógico. Então, assim, comece certo e finalize certo, caso tiver que finalizar. Né? Mas seja reto. Né? Ajude. Senão você vai perder aderência. A gente abre outros distribuidores, fala assim, mas com certeza o cara vai ligar para um lado. Ele vai ligar para outro distribuidor. Assim, e aí, como é que era aquela indústria? Então, nesse sentido, acho que tem que ter um pouco de cuidado também, né? Desde do namoro até finalizar ou não um negócio, né? Total. E a gente também entender que isso tudo se trata de uma rede de estímulos, né, cara? Muitas vezes a gente pensa na venda muito na questão mais fria do volume, da tabela de preço e tal, mas tem que entender que é uma rede de estímulos. Para fazer a coisa acontecer, eu tenho que estimular todas as pontas, tem que estimular... A indústria tem que estar sendo estimulada, o canal tem que estar sendo estimulado, quem está comprando tem que ser estimulado, porventura, se houver um consumidor final, tem que tem que estar sendo estimulado. E como é que a gente organiza esses estímulos de uma maneira que financeiramente seja um bom negócio para todo mundo, né? E às vezes as pessoas param de pensar nisso. Eu vou tirar o programa porque, cara, calma, tu tá entendendo que vai impactar na tua rede de engajamento, tu vai tirar o estímulo, o que vai acontecer? Vai perder a aderência, óbvio, né? É consequência desse movimento. Acho que, pegando uma outra situação, né, muitas vezes a indústria diz o seguinte, não, mas eu não quero mais distribuidor no meio do negócio. Eu falei, opa, só um pouquinho.
Cada macaco com seu galho. Seu papel é indústria. Qual é o papel da indústria? Produzir. Produzir. Ter um bom roadmap, produzir. Qual é o papel do distribuidor? Ficar lá. Tem milhares de revendas ou lojas. Sim. Né? Então, cada macaco no seu galho. O que pega, às vezes, pega bastante, é a hora que a gente chega numa empresa, faz análise Ansoff, BCG, Porter, todas as análises em cima de... E começa a ver... Exatamente. E começa a ver que o roadmap dele está furado. O que eu estou dizendo em furado? Às vezes, vamos pegar a BCG, né? Às vezes tá, não é mais aquele produto, não tem margem, enfim, ainda continua no roadmap. O mercado está reduzindo. O mercado está reduzindo. Então, assim, ó, daqui um pouco, ele diz o seguinte, o meu roadmap hoje, eu tenho que precificar lá em cima para ter margem. Aí tu está com problema dentro de casa. Sim. Daqui um pouco ele tenta apertar a margem do distribuidor. Desengaja o canal. Desengaja. Então, eu digo assim, ó, se a gente for pegar a indústria até o cliente final, então a indústria tem que fazer muito bem o papel dela, entregar bons produtos para os distribuidores, se for o caso, né, com aderência ao cliente final, né, com uma boa precificação, com bom marketing que ajuda, enfim, tudo isso aí, né, porque senão daqui um pouco o distribuidor ele precisa sobreviver. Ainda mais com os impostos que a gente tem hoje, com toda a parte tributária e fiscal que tem no Brasil. E o custo da venda é pesadíssimo, né? Pesadíssimo, A rua, né? A venda da rua é caro, frete, logística, picking, tudo isso. É tudo, né? Então, assim, ó, se a indústria hoje não se preparar dentro de casa para ir para o distribuidor com programa ou sem programa, ela não vai engajar. E voltando, para mim, o programa hoje, ele é uma VPN. Você pluga, é que nem um foguete. Posso abrir a porta? Posso. Olha, o meu foguete é desse tamanho, eu tenho robustez, então vem. Senão, não abre. Eu digo assim, ó, só fechando a situação do programa em si, eu vejo que o programa em si, a gente faz estudos também, a gente vê muita empresa, tô falando de bens de consumo, que tem ou não tem programa. A facilidade que ela tem de crescimento de faturamento, de margem, de aderência do canal, de um selinho do sellout mais redondo. Então, eu vejo assim, ó, o programa de canal de fato, ele ajuda todo mundo. Sim. Não tem como. E principalmente vocês vindo hoje, com toda essa plataforma que vocês estão vindo hoje, o papo que a gente estava tendo agora antes de entrar aqui, Sim. É maravilhoso. Então, assim, eu digo assim, porra, a indústria hoje, se não olhar isso, que ela necessita de um programa de canais para estar, de fato, junto com o distribuidor e usar também as ferramentas que hoje em dia tem para fazer com que o negócio ande de uma forma mais fácil, mais redonda. Né? Então, assim, eu acho que são situações que só beneficiam a todos, né? Cara, Mônica, sensacional, assim, o papo, cara, essa temática é fantástica. Apaixonante, né? A gente fica falando... Mostrando ali um pouco do que vocês estavam fazendo e tal, eu olhando ali, eu falei, cara, isso é legal demais, né, cara? Conseguir estruturar, racionalizar o processo, organizar, dar clareza, puta, cara, isso é animal, né? É fantástico mesmo. E assim, queria te agradecer por ter vindo, ter topado esse papo e espero que tenha gostado, né? Tenho certeza que quem está nos acompanhando aí curtiu pra caramba. E antes de fechar, queria te dar o espaço aí para poder, né, dar os teus recados finais aí para quem está nos assistindo, como é que o pessoal pode te achar, te procurar. E mais uma vez, obrigado aí. Eu que te agradeço a todos aí também. É um privilégio mesmo, tá, César? Eu tenho um carinho por ti, muito mais do que você imagina, tá? E esses dias a gente fez o almoço, né, com os teus sócios ali, estão no caminho certo, nossa, vão voar. Já estão voando, vão voar cada vez, vai virar um foguete o negócio. Obrigado. Né? Eu tenho certeza que com a ferramenta de vocês, junto ao mercado, facilita tudo. Legal. Né? Então, assim, cada vez mais conhecendo
O negócio de vocês, as entregas de vocês, juntador do mercado, tá fantástico. Legal, obrigado. E não existe recado, né, César? Eu digo assim, né? Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, né? Isso é meu, né? Então, brilho o olho com o computador no colo, pensando, né? E de fato, o nosso negócio é crescimento com previsibilidade. Sensacional. A gente usa o programa de canais como uma das ferramentas para fazer. Como, né? É o como, né? Uhum. Mas a gente também estrutura muita operação, desde estratégia, estrutura, processo, tudo, né? E como nos acham, né? É Mânica Gerador de Resultados, é o nome da empresa. Legal. Tá? O nosso site é mmanica.com.br, tá? LinkedIn também, enfim, a gente está, né, graças a Deus, está com cliente em São Paulo, Curitiba, aqui em Santa Catarina tem bastante, no sul ali do nosso estado ali também, então tá crescendo. Estamos abrindo a Argentina, olha só, com 2 clientes lá também. A gente já foi também para o Uruguai, já fizemos um teste com um cliente lá uns 2 anos atrás, deu certo, trazendo clientes do Uruguai e da Argentina para cá, porque de fato eles não conhecem como é que funciona o mercado brasileiro, né? Então eles não sabem como aterrissar. Isso a gente tem uma mão bem forte, ajuda. Então a empresa está legal, está crescendo, está com a metodologia bem assertiva e só ajuda. Legal, legal. Pessoal, a gente está botando aqui nos comentários aqui também, tanto do YouTube quanto das plataformas aqui, os contatos do Mânica e da Turma para vocês acessarem. Cara, quem está aí na missão de construir um programa, para construir uma estruturação de área comercial, não perde tempo, chama eles para bater um papo, que eu tenho certeza que vai ser um case de sucesso que vocês vão construir junto. E para quem está nos assistindo aí, mais uma vez, obrigado pela audiência, né? O nosso compromisso é trazer cada vez mais, né, esse perfil de profissionais aqui que agregam, que tem uma experiência sólida para poder contribuir com todo mundo que está nos assistindo. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Sellers, né, www.sellers.com.br, entra lá, pede um contato e o nosso time comercial vai ter o maior prazer do mundo para explicar para vocês como é que a Sellers pode ajudar vocês aí nos desafios do dia a dia de vendas. Beleza? Obrigado pela atenção, até o próximo episódio e vai aí, compartilha, curte, que a gente se vê no próximo Sellers Cast. Valeu!